Eu estudo o livro Um Curso em Milagres já há 5 anos e o treino mental que eu aprendi com esse livro mudou completamente a minha vida. E muito daquilo que eu compartilho com vocês aqui no canal é resultado desse treino mental. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é o treino mental proposto pelo livro Um Curso em Milagres e por que é que ele tem esse poder tão grande de mudar a forma como a gente enxerga e a forma como a gente vive a nossa vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Por que é que esse treino é tão importante? Se a gente já entendeu que a gente está criando a nossa vida o tempo todo a partir das nossas crenças limitantes, a partir das crenças que estão lá no nosso subconsciente, a única forma da gente deixar de viver, deixar de repetir as mesmas experiências que a gente não aguenta mais é mudar esse sistema de crenças. E existem milhões de trabalhos por aí que ajudam a gente a desfazer crenças limitantes. Mas o que eu mais gosto da proposta do livro Um Curso em Milagres é que ele vai na base desse sistema de crenças. Então, imagina aí o nosso sistema de crenças limitantes como um castelinho de cartas, né? O que o livro Um Curso em Milagres faz é derrubar de uma vez a base dessas cartas. Então, todo esse castelo vem abaixo. A gente deixa de ficar olhando crença por crença, desfazendo crença por crença da nossa vida, porque o sistema de pensamento, ele é completamente invertido. A gente passa a olhar para a vida a partir de uma outra perspectiva, de uma forma completamente diferente. E isso não significa dizer, né, que o trabalho com o livro Um Curso em Milagres é mais fácil, é mais simples. Ele também exige treino, porque a gente está acostumado a olhar para a vida a partir de uma perspectiva, né? A partir daquilo que o livro chama de perspectiva equivocada. Então, a correção da nossa mente, ela exige treino, ela exige dedicação. Mas o que a gente colhe com isso eu não posso nem colocar aqui em palavras a medida, né, desse benefício, porque a gente economiza um tempo enorme na nossa caminhada, a gente economiza um tempo enorme na nossa caminhada de expansão, de evolução, de abertura da nossa consciência. E a consequência disso é que a gente passa a viver mais em paz, a gente passa a olhar para a nossa vida com o coração mais tranquilo. E obviamente que a consequência disso é que as coisas que a gente vai atrair para a nossa vida também mudam, né? A nossa história começa a mudar a partir dessa mudança mental que acontece com esse treino. Então, vamos lá para o meu quadrinho para explicar melhor o que é esse treino proposto pelo livro Um Curso em Milagres? Vem comigo. Para ajudar a gente a entender o que é que esse treino propõe, eu trouxe aqui um diagrama, que é um diagrama que foi feito pelo professor David Hoffmeister. Isso daqui representa os níveis da nossa mente. Se a gente entender como a nossa mente funciona, como é que a nossa mente interpreta o mundo ao nosso redor, esse é o primeiro passo para a gente começar a se descolar desse processo, para a gente conseguir treinar a nossa mente de uma outra forma, porque a gente está acostumado a agir assim. Então, o que é que isso aqui representa? Bem no centro dessas camadas, né, mentais, tá o nosso desejo, que representa tudo aquilo que a gente gostaria de ver refletido na nossa vida. E aí, esse desejo, ele tem por base uma crença. Essa crença gera um pensamento. O pensamento gera uma emoção e essa emoção determina a nossa percepção, a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Se a gente faz o caminho contrário, a gente também consegue entender isso de forma muito clara. Então, a forma como a gente percebe o mundo está conectada a uma emoção, essa emoção está conectada a um pensamento, o pensamento está conectado a uma crença e essa crença tem por base um desejo. Então deixa eu dar um exemplo objetivo, né, com relação a uma situação
da nossa vida para deixar esse diagrama aqui um pouco mais claro. Vamos supor que a gente tem uma crença aí de escassez, uma crença que quase nenhum de nós tem, né? E aí o nosso desejo seja o de enxergar mais abundância na nossa vida. A gente quer enxergar a abundância, mas a nossa crença, via de regra, ela vai ser contraditória com relação àquilo que a gente quer enxergar. Se você tiver uma crença que apoia o seu desejo, isso não vai gerar nenhum incômodo, né? Você vai perceber a sua vida da forma alinhada com o seu desejo. Então isso não vai te gerar nenhum incômodo. Minha gatinha, peraí, voltei. Então, a gente está falando aqui de crenças que são limitantes, né? De crenças que nos limitam em alcançar aquilo que a gente quer, em chegar aqui no centro, né? Em se alinhar com o nosso desejo. Se a gente for falar disso numa oitava mais profunda, em essência, todas as crenças que a gente tem são limitantes. Porque mesmo as crenças que a gente tem que suportam o nosso desejo, né, que apoiam a gente a chegar aonde a gente quer, ainda assim elas colocam a gente numa caixinha. Ainda assim elas estão definindo, colocando limites a quem a gente acredita que a gente é. Mas vamos deixar isso num cantinho guardado e hoje a gente vai falar apenas sobre aquelas crenças que entram em confronto com relação àquilo que a gente gostaria de experimentar na nossa vida. Outra coisa que é importante a gente notar é que quando a gente ainda não começou num trabalho, né, de expansão de consciência, de abertura de consciência, em um trabalho espiritual de qualquer forma, um trabalho onde a gente queira se conhecer melhor, o que acontece é que a gente vive a nossa vida nessa camada aqui mais superficial da nossa mente, que é a camada da percepção. Quando a gente ainda está muito dormindo, né, vamos dizer assim, quando a gente ainda não despertou para nenhuma dessas questões, quando a gente ainda está num sono profundo, vamos dizer assim, na nossa vida, a gente vive aqui nessa camada da percepção. Então, a nossa percepção, ela, neste ponto, né, da nossa evolução, do nosso caminho, ela vai conectar a gente com o nosso sentimento de vítima. Então, tudo aquilo que a gente não conseguir alinhar na nossa vida, em termos do nosso desejo, a gente vai colocar a responsabilidade nos outros ou no mundo ao nosso redor. Isso é viver na superfície. Quando a gente ainda está muito conectado a esse papel de vítima, significa que a gente ainda não despertou, a gente ainda não entendeu que é dessa forma que a nossa mente funciona e que a responsabilidade por mudar esse sistema, ele é só nosso. Ninguém mais pode fazer isso pela gente. Então, voltando lá à nossa historinha. Vamos supor que você queira viver uma vida mais abundante, né? Comprar uma casa, por exemplo. Vamos afunilar mais, vamos ser bem objetivo. Você quer comprar uma casa, mas você tem uma crença de que isso não é para todo mundo. E aí, essa sua crença, porque elas nunca vêm sozinhas, né? Elas sempre vêm conectadas umas com as outras, ela vai ser conectada talvez com o seu sentimento de incapacidade, e aí vão vir pensamentos do tipo: quem você pensou que você era? Você não foi privilegiado na vida, né? Já colocando a culpa fora. E aí todo esse conjunto de pensamentos te gera um sentimento de ansiedade, te gera um sentimento de depressão, te gera um sentimento de ser menos que os outros. Talvez te faça você sentir raiva de todo esse sistema, né? Porque afinal de contas, se a culpa é deles, se o sistema tá todo errado, né? Então eu tenho que lutar contra isso. E assim vai, e aí a gente começa a enxergar o mundo de forma completamente invertida, de ponta cabeça, como diz o livro, por causa da nossa percepção, por causa da forma como a gente interpreta tudo isso. E aí, eu tenho falado para vocês até agora que é sobre a gente alinhar tudo isso
aos nossos desejos, né? Mas olha só, presta muita atenção, porque é aqui que está o grande pulo do gato do livro, né? E o que faz a gente realmente inverter esse sistema de pensamentos e fazer com que a gente enxergue a vida de uma forma completamente diferente. O livro fala que, na verdade, a gente não conhece os nossos maiores interesses. Então, a gente não sabe qual é o nosso desejo. A gente não entendeu ainda qual é o desejo real do nosso coração. A gente está projetando um desejo de se reconectar com o amor divino que está à nossa disposição dentro da gente agora. A gente está projetando essa vontade em coisas no mundo. A gente está projetando isso em ter uma casa, a gente está projetando isso em ter um parceiro, porque a gente acredita que todas essas coisas vão fazer com que a gente se sinta amado, vão fazer com que a gente se sinta inteiro. E aí nesse ponto a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode pensar: ah, Renata, então eu não quero saber desse livro não, esse livro está dizendo que eu não sei daquilo que eu quero, que eu vou ter que deixar de querer aquela casa, que eu vou ter que deixar de querer namorar com o Joãozinho, que eu vou ter que desistir de tudo aquilo que eu quero conquistar na minha vida. Esse livro vai me fazer morar embaixo da ponte, esse livro vai me fazer perder tudo aquilo que eu conquistei e mais um pouco. E olha só, não é sobre a gente deixar de ir atrás daquilo que a gente quer, tá? Não é sobre a gente deixar de ter desejos. Esse treino mental, ele tem por objetivo nos ensinar que tudo aquilo que a gente quer experimentar no mundo já está à nossa disposição agora, que a gente já tem acesso a tudo isso agora. E o que nos impede de chegar a tudo isso é o nosso sistema de crenças que diz pra gente que a gente não consegue, que diz pra gente que a gente não merece, que diz pra gente que a gente não é capaz. Ele inverte todo esse sistema porque ele martela na nossa mente que a gente já é merecedor do amor divino agora. Então, se você já é merecedor desse amor divino agora, que está à sua disposição agora, quando você consegue efetivamente se conectar a essa frequência, se alinhar a essa frequência do amor divino, você tira todo o significado que você colocou em cima disso daqui, em cima dos desejos. A gente muda o significado disso. E quando a gente muda o significado disso, a gente tira toda a resistência que a gente estava colocando até agora e que nos mantém afastados, que não nos permite viver aquilo que a gente veio viver aqui, né? A gente decidiu nascer nessa realidade para experimentar um sem fim de coisas que vão apoiar o nosso crescimento, que vão apoiar a nossa expansão, que vão apoiar a abertura da nossa consciência do que é efetivamente o mundo. Mas para isso a gente tem que sair dessa camada de vitimismo mais superficial da nossa mente, né? A gente tem que começar a se dar conta, a gente tem que começar a perceber que a forma como a gente olha para o mundo geram emoções. Que as emoções que a gente sente no nosso corpo liberam um sem fim de químicas no nosso corpo. Esses pensamentos conectados com essas emoções liberam um sem fim de químicas, definem o nosso campo eletromagnético. E tudo isso tem por base uma crença. Tudo isso tem por base a crença de que a gente está separado, né, desse amor divino que é a nossa real natureza, que vem da nossa união com a nossa fonte. E aí essa crença de que a gente está separado faz com que a gente se choque, né? O nosso desejo de ter esse amor de volta, que no fundo é só o que a gente quer, se choque com essa crença. O que eu quero experimentar na minha vida? Eu quero experimentar essa união que me faz sentir
inteiro, que me faz sentir completo, que me faz sentir amado. É isso que eu quero. Mas se eu tenho uma crença de que eu tô separado desse amor, tudo o que eu vou ver refletido na minha vida a partir dessa percepção é resultado dessa minha crença na separação. E essa é a genialidade do livro. A genialidade do livro é treinar a nossa mente para mostrar pra gente que a gente nunca esteve separado. Que essa separação foi só uma decisão que a gente tomou em função da nossa ignorância. A gente não sabia que esse amor estava disponível para a gente agora. E a partir do momento que você entende isso, todo o treino é uma integração desse conhecimento. A gente começa a olhar para a nossa vida de uma forma diferente. E aí você pode se perguntar, como assim, Renata? Como assim eu passo a olhar para a minha vida de uma forma diferente? Dá para você dar um exemplo? Dá para você ser mais clara com relação a isso? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso exemplo da pessoa que quer comprar uma casa, né? E acredita que não consegue, acredita que não pode, porque ela não merece, porque ela não tem capacidade, enfim. São as mesmas historinhas de sempre, porque elas se repetem. Aí vamos supor que ela foi lá, estudou muito, né? Treinou muito a mente dela e conseguiu ter esse sentimento, se conectar com essa frequência elevada de amor, de gratidão pela vida, de entender que ela é uma com a fonte dela. E ela se sentiu tão absorvida por todo esse amor que ela até esqueceu que o que ela queria era a casa. E é aqui que está o grande paradoxo. Como ela esqueceu que o que ela queria era a casa, né? Como ela entendeu que o que ela queria, que era sentir esse amor, não tinha nada a ver com a casa que ela queria comprar, a hora que ela realiza isso, ela tira a resistência. A resistência que ela estava colocando e impedindo que aquela casa chegasse até ela em função das crenças, ela é desfeita. E como isso é desfeito, tudo que ela precisa para crescer, para evoluir, vai chegar até ela, inclusive a casa. Porque vamos supor que essa casa, né, represente um espaço onde ela vai poder receber os amigos, onde ela vai poder compartilhar desse amor todo que ela está sentindo agora. Vai vir, porque é essencial para o processo dela de crescimento, para o processo dela de evolução espiritual. O que acontece é que a gente tem muita dificuldade em acreditar nisso, né? A gente tem muita dificuldade em entregar os nossos desejos para essa inteligência interna, para essa inteligência que nos guia. A gente acredita que se a gente não controlar muito bem na unha a nossa vida, a gente nunca vai conquistar nada. E é exatamente o oposto. Você pode conquistar muita coisa na sua vida a partir do controle, mas você vai demorar 30 anos para pagar essa casa, talvez, né? Se ela vier. Se ela vier, talvez seja uma casa do tamanho que você acredite que você merece, né? Não vai ser aquela casa espetacular que vai vir de uma forma inesperada, porque quando a gente se alinha quando a gente alinha o nosso desejo, né, a essa realização, que o que a gente quer, na verdade, é cumprir aqui muito mais uma função do desejo do universo, né, do que é o desejo universal, que vai beneficiar a todos nós. Quando a gente consegue se alinhar a isso, o que vem pra gente é muitas vezes muito mais do que o que a gente pediu, muito melhor do que o que a gente imaginou. Como que é feito esse treino, então? Esse treino, ele é proposto na forma de 365 lições, uma para cada dia do ano, né? Tem gente que completa o livro em um ano. A primeira vez que eu fiz, eu levei mais do que isso, porque eu não fazia uma por dia, né? Às vezes eu queria repetir ela no dia seguinte, às vezes eu simplesmente esquecia e não fazia. Mas são lições, são frases. Por exemplo, a primeira lição, ela fala: nada do que eu vejo neste quarto significa coisa alguma. O que é que o livro está fazendo? Ele está trabalhando aqui, ó, nesse nível
mais superficial da mente, né? No nosso nível da percepção. Ele está treinando a sua mente a olhar ao seu redor e perceber que a forma como você enxerga tudo aquilo está conectado com aquilo que você acredita, tem por base as suas crenças. E aí, o mais sensacional disso tudo, né, é que em algum ponto o livro fala que você não precisa nem acreditar naquilo que você está dizendo, porque isso vai transformar a sua mente, ainda que você não acredite. Por exemplo, quando você vai para a academia, você quer fazer exercício físico porque você quer emagrecer, né? E você vai lá ou para ficar mais forte. E você vai lá todos os dias na academia e faz os mesmos exercícios. Você precisa acreditar que aqueles exercícios estão te fortalecendo, vão te deixar com os músculos mais fortes, vão te ajudar a emagrecer para conseguir sentir os efeitos? Não, né? Isso faz parte da nossa natureza. Conforme você vai exercitando, levantando peso, o seu músculo vai aumentando. O mesmo acontece com a nossa mente. Conforme você vai treinando, você vai construindo outros caminhos neurais. Você vai construindo na sua mente outras possibilidades, outras formas de você olhar para o mundo. E conforme você vai construindo esses novos caminhos, vai chegar um momento em que você vai rimar cré com lé, né? Uma lição junto com outra lição, junto com uma outra lição, vai fazer, opa, pera. Então, a forma como eu estava enxergando o mundo, na verdade, é só uma construção mental, é só uma construção baseada nas minhas crenças, e a forma como eu enxergo o mundo determina as experiências que eu tô tendo. Então, se eu não quero mais ter essas experiências que eu tô vivendo na minha vida e que tem me feito sofrer, o que eu preciso fazer é mudar o meu sistema mental, né? O que eu preciso mudar é a forma como eu tô percebendo tudo isso. E no fim das contas, esse é o mesmo trabalho ensinado pelo Dr. Joe Dispenza. É que ele vem por um outro caminho, mas chega no mesmo lugar. Porque quando a gente fala sobre a verdade é uma só. A verdade é que a gente quer experimentar essa união com esse amor divino. É isso que a gente quer. E o Dr. Joe Dispenza, quando ele fala, né, sobre pensamento, sobre emoção, sobre o nosso campo eletromagnético, sobre aquilo que a gente está criando na nossa vida, e começa a trabalhar a partir da meditação, a partir de um trabalho muito forte com hipnose, inclusive, para desfazer tudo isso, a gente chega nesse lugar e a gente esquece o que é que levou a gente até lá. É incrível. Quando eu assisto, né, aos depoimentos de histórias de transformação de pessoas que passaram pelo curso, né, e elas vão contar a história delas, que elas chegaram até lá, que elas buscaram o Dr. Joe Dispenza para se curar de uma doença, um diagnóstico de uma doença grave, como estágio 4 de câncer, por exemplo, né? Quando elas vão dar o depoimento, via de regra, elas começam o depoimento falando porque eu senti uma conexão enorme, porque o meu coração se expandiu, falando de coisas que elas viveram e que eu vivi lá também na semana de curso que eu estive com ele, né? Quando elas falam de tudo isso, chega um momento que o Dr. Joe, ele interrompe essas pessoas, ele fala, não, pera, vamos voltar lá para aquela parte e que quando você chegou aqui, você tinha sido diagnosticado de câncer estágio 4 e que agora você não tem mais a doença, aí a pessoa fala, ah, é verdade, esqueci de mencionar essa parte. Essa é a maior prova, gente, de que o que a gente quer, é lógico, né, que se curar de uma doença vai aumentar a nossa perspectiva de um monte de outras coisas que a gente vai viver aqui nessa vida. Mas é que este é o propósito. O propósito é a gente viver, né? A gente quer viver as coisas maravilhosas que a gente se propõe, porque elas estão diretamente conectadas com o nosso processo de expansão, com o nosso processo de crescimento espiritual. A verdade é que muitas das coisas que nos levam a bater nessa porta, que é a nossa crença de que a gente quer o carro, a gente quer a casa, a gente quer o namorado, na verdade não é isso. E a gente só vai poder entender que não era isso que a gente queria quando a gente trilhar efetivamente esse caminho, quando a gente começar a viver isso na nossa vida e experimentar
essa união, experimentar isso que eu tô falando, compartilhando aqui com vocês, que não tem como colocar em palavras. Você precisa viver para saber, para entender do que é que eu tô falando, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que isso inspire vocês ou desperte aí pelo menos uma curiosidadezinha em dar uma olhada no livro, dar uma olhada nas lições e ver como é que você se sente, ver qual é o efeito que isso pode produzir na sua vida, como isso muda de verdade a vida da gente, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada! E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!